Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 13 de outubro. Agora na Espanha, 19 horas e 43 minutos. No Brasil, 14h43 da tarde. Gente, vejam o martelo que se formou aqui no diário. Isso é um forte indicativo de fundo dessa história correcional. E não foi só esse martelo que está indicando que foi fundo. Primeiro, o martelo deixou o corpo real dentro da cunha, da nossa cunha, da base da nossa cunha triangular de acumulação. Vocês vejam que o martelo está com o corpo real coincidindo com a aresta inferior da nossa grande figura triangular acumulacional. Então é bem provável que sendo o martelo um forte indicativo gráfico de reversão de tendência, é bem provável que o fundo dessa pernada correcional já tenha chegado ao fim, mas o DXY também foi um astro no dia de hoje. Vocês vejam que o DXY abriu um belo candle vendedor, fortemente engolfado pelo candle anterior. Já já eu vou falar sobre isso. Muitos economistas e investidores bilionários estão dando conta de que a inflação norte-americana se fixou acima de 8% ao ano, que o Federal Reserve está simplesmente enxugando o gelo e vai inviabilizar o serviço da dívida norte-americana. A gente tá tendo o privilégio de presenciar um momento absolutamente histórico. Talvez isso seja o começo de uma mega tempestade pro dólar norte-americano. Já eu vou falar sobre isso. Tem uma reportagem muito interessante com o bilionário Ray Dalio dando conta de que uma tempestade perfeita está se formando contra o dólar norte-americano. Mas o problema do dólar é problema do Federal Reserve, que criou esse castelo de areia que vai desmoronar na cabeça não só dos americanos, mas do mundo todo, principalmente das economias que são fortemente dependentes do dólar norte-americano. As economias como a brasileira, por exemplo, que é respaldada em commodities, muito provavelmente vão sentir menos. Agora, economias principalmente do G7, a zona do euro, o Reino Unido, essas vão sentir bem mais do que o Brasil, por exemplo. Mas já eu vou falar sobre isso. E na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente ameaçou esgarçar a Lower, mas a gente segue com essa banda de VWAP mensal fortemente engolfada por essa grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, tá engolfando engolfou a do mês 9, tá engolfando a do mês 10. A gente claramente está promovendo um repeteco de engolfamentos sucessivos, como o que aconteceu na grande banda de VWAP do mês 5 de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e criou condições com esse arrefecimento desse ímpeto vendedor para a BTC buscar o all-time high aqui em 69. Essa série de engolfamentos que a gente está tendo o privilégio de presenciar está criando condições de arrefecer esse ímpeto vendedor e a gente poder voltar a estressar as uppers da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. No intraday, a BTC foi literalmente acadêmica, vamos colocar assim. Hoje, todos os sinais da sala de sinais fecharam rapidamente, porque a gente buscou essa fuga aqui para baixo da lower. E o que a BTC fez? Voltou rapidamente em direção à VWAP. Os sinais ofertados fecharam rapidamente porque a gente esperou que a lower se esgarçasse, a gente esperou uma fuga aqui. Quando abriu o primeiro corpo real para fora, a gente liberou os sinais e os sinais fecharam rapidamente. E a corretora FTX sofre um ataque hacker incomum. As perdas não foram muito altas, considerando o tamanho da corretora. O ataque consistia na exploração do aspecto de que não há taxa para saque na FTX. E eles sacavam principalmente ETH, colocando como endereço de destino não wallets, mas smart contracts, que acabavam impondo a cunhagem de token chains, que é um token que substitui, por assim dizer, o Gas ETH através de outro smart contract que também era acionado. Ou seja, eles conseguiram com isso cunhar mais ou menos 81 ETHs por meio desse mecanismo, que acabou sendo suportado pela FTX, mas enfim, eles já corrigiram o problema, deu mais ou menos 540 mil reais, que para a FTX eles devem ganhar isso a cada 15 minutos ou menos.
Gente, o governo do Reino Unido apresenta projeto de lei para digitalizar documentos comerciais com rastreamento em blockchain. É o novo normal, agora as blockchains entrando nas graças governamentais, e uma gigante estatal de energia elétrica francesa opera nesse momento 150 nós da rede Ethereum. A gigante estatal de energia elétrica, a EDF, é a quinta maior concessionária de energia elétrica da Europa e agora entra de cabeça no mundo cripto, operando nós de validação na rede ETH. O market cap da empresa é acima de 46 bilhões de euros e agora são os institucionais diversificando e criando uma espécie de hedge no mundo cripto, agora bloqueando o capital cripto para entrar no Proof of Stake. Cada vez mais isso vai ser normal, tá, gente? Gigantes institucionais aportando no mundo cripto para promover, para se valer do Proof of Stake como mais uma fonte de recursos. E aqui no Zero Hedge tem uma reportagem muito interessante dando conta de que não é mais ficção científica, mas o G7 precisa urgentemente redefinir o sistema financeiro planetário. Segundo essa reportagem, os bancos centrais do G7 não possuem mais aquela varinha de condão para determinar o que os mercados devem fazer ou não fazer. Corte de taxas, aumento de taxas, quantitative tightening, que é o que está acontecendo, o aperto quantitativo, quantitative easy, que é o aumento da liquidez no sistema, nada disso mais importa. O fato é que depois que o primeiro mundo terceirizou para o terceiro mundo os seus respectivos parques industriais e os produtores de commodity basicamente ficam no terceiro mundo, o fato é que a partir de agora, a cada crise, o terceiro mundo não vai mais aceitar, como fazia até então, o dinheiro fiduciário em troca de bens, de commodities energéticas e insumos, como eles sempre fizeram. Essa crise e principalmente em razão da guerra russo-ucraniana e a guerra econômico-tecnológica travada entre os Estados Unidos e a China, está criando um ponto de inflexão muito interessante. A partir de agora, é muito provável que o sistema financeiro internacional arranje outro padrão de reserva cambial que não seja o dólar, já que toda essa máquina de impressão de dinheiro norte-americana acabou impondo um peso muito grande, principalmente para os países produtores de commodities, que agora querem uma nova referência, por assim dizer, em troca não só dos seus insumos, das suas matérias-primas respectivas, das suas commodities, mas também em troca dos produtos manufaturados, já que o G7 terceirizou, principalmente para a China, a sua produção industrial. Essa reportagem dá conta de que não há solução. Isso é outro indicativo de que o mundo deve sim descambrar para uma terceira guerra mundial, e o Fed deve estender uma grande alta de juros após mais essa surpresa nos dados inflacionários. O índice de preços ao consumidor fixou a inflação norte-americana em algo acima de 8%, e com isso o mercado espera mais um viés hawkish, ultra hawkish, na definição na próxima definição de taxas de juros pelo Fed, pelo Banco Central norte-americano. E o bilionário Ray Dalio dá conta de que uma verdadeira tempestade perfeita está se formando contra o dólar norte-americano. Em sua opinião, o dinheiro e a dívida sem precedentes dos Estados Unidos, os conflitos políticos dentro dos Estados Unidos irreconciliáveis entre democratas e republicanos, a guerra russo-ucraniana, a guerra econômico-tecnológica entre Estados Unidos e China, tudo isso vai levar à ruína do dólar norte-americano. Segundo o Dalio, ele observa que a única ferramenta do Fed para combater essa mega pressão inflacionária é aumentar as taxas de juros. Mas esse tiro vai sair pela culatra, segundo ele. Eles vão aumentar as taxas de juros a ponto de haver problemas no mercado financeiro e de liquidez dos títulos. Segundo ele, existe uma ordem que deve ser observada nessa crise. Primeiro é o Reino Unido, que vai explodir sozinho porque saiu da União Europeia. Segundo, é a própria zona do euro, que está na fila para também explodir.
e logo depois da zona do euro entra os Estados Unidos da América e aí sim será a derrocada do dólar norte-americano. Ele cita aqui uma série de fatos que sustentam a sua opinião. Ficar posicionado em dólar segundo ele, é cada dia mais arriscado. Enfim, gente, é o novo normal e o mundo está muito próximo de uma mega escalada nesse conflito russo-ucraniano para, de repente, até uma escalada nuclear. A BTC desenha um martelinho muito interessante, muitos desesperados encheram a minha caixa de mensagens quando a BTC chegou a bater algo próximo de 17, chegou a bater na mínima 18.190, muita gente desembarcou. Eu reportei no auge da queda que muito provavelmente era o final dessa história corretiva. Agora a gente desenha um belo martelinho de retorno, o DXY desenha um belo candle vendedor e fortemente engolfado pelo candle anterior. O dólar norte-americano, segundo vários analistas e bilionários, está desenhando a sua derrocada final. O Federal Reserve está num processo brutal de enxugamento de gelo e já já ele vai inviabilizar o serviço da dívida norte-americana. É muito provável que a zona do euro seja a próxima a explodir em termos de liquidez no mercado de títulos. Para quem não sabe, a Christine Lagarde, o banco que chefia o Banco Central Europeu, está vendendo título alemão para comprar título italiano e grego. É o maior esquema Ponzi da história da zona do euro. E essa crise que a Inglaterra tá suportando agora vai bater as portas da zona do euro em pouco tempo, e depois que explodir a zona do euro, os Estados Unidos da América também devem sofrer sérias consequências em termos de liquidez no seu respectivo mercado de títulos. É isso que o Ray Dalio está avisando, é isso que vai causar a mãe de todas as crises. Segundo ele, um Armagedon nuclear vai ser fichinha perto do que o Banco Central norte-americano está preparando para a economia norte-americana. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.